Muitas vezes invisíveis na sociedade, o doente mental, quando comete crime, é ainda mais excluído. O sistema está apto ou avançou na abordagem destes casos? Sobre isso eu converso com o Zano Delgado, ele é diretor de saúde mental do sistema penitenciário em Mato Grosso. A saúde mental no sistema penitenciário é o nosso tema. E por que esse assunto? Muitos crimes que acontecem em Cuiabá, eles ganham essa proporção na mídia pelo grau da violência em que é feito, e quando associado a uma doença mental, vem a indagação. E agora? Doente mental, criminoso. Como reinserir essa pessoa de volta à sociedade e como esse cumprimento de pena? É possível ele alcançar um estágio de equilíbrio para que possa voltar à sociedade? Rosano, tanto assim que esse tema traz tantas indagações, que vai ter o evento, 28 e 29 de junho, justiça, área de saúde, direitos humanos, todo mundo pensando sobre isso. Hoje, o sistema penitenciário em Mato Grosso está apropriado para receber o doente mental criminoso? Olá. Tanta coisa. São tantas perguntas, é um tema muito complexo. A gente precisa frisar isso, não é simples tratar de saúde mental no país. Tratar de saúde mental no âmbito do sistema penitenciário também requer muito cuidado, requer muita especialização e requer um aparato ainda maior da área da saúde, da área da justiça, da assistência social e também nos aspectos de direitos humanos. Atualmente, pelos nossos registros, pessoas com transtorno mental no sistema penitenciário são cerca de 203 no estado. Mas esse número também não é um número fechado, né? A gente tem ainda uma certa dificuldade das unidades, né, no sentido do diagnóstico preciso dessa doença. Então, quando a pessoa comete um crime, às vezes numa cidade mais distante, ela tem que passar por uma perícia, ser avaliada. Isso acontece com todas as pessoas ou não? A gente ainda tem uma falha aí, que nem todos os criminosos que apresentam indícios passam por isso, por essa avaliação. Bom, essa avaliação ela é provocada pelo sistema de justiça criminal, né? Então, a partir do momento que tem evidências e consta no processo essas evidências, o juiz pode instaurar um incidente de sanidade mental para comprovar se essa pessoa ela tem esse transtorno e se esse transtorno o livra da condição de criminoso. Porque no nosso sistema de justiça, a pessoa que possui transtorno mental e comprovadamente no sistema de justiça, ela acaba recebendo uma certa conversão de pena. Ao invés de ser um criminoso, o juiz decreta uma medida de segurança, que é uma medida de tratamento, uma medida de saúde, que pode ser por internação, né? Essa medida de internação, isso vai depender de cada caso, ou uma medida de tratamento em regime ambulatorial. Então, no nosso estado, a gente tem esses casos de transtorno mental, comprovadamente, diagnosticadamente e que já possui medida de segurança. Nós temos 86 casos no nosso estado, né? 4 casos estão em instauração do incidente de sanidade mental para comprovar se a pessoa tem essas condições, essas características, e aí sim converter a pena dela. É que muitas vezes determinados crimes são cometidos e as circunstâncias são tão assim difíceis da gente assimilar, que se pensa, nossa, a pessoa não está transtornada para cometer o delito de tal natureza e conforme acontece. Sim, o transtorno, as pessoas que têm transtorno do sistema penitenciário, ela pode ter adquirido nesse meio tempo que está no sistema penitenciário por diversos fatores, né? Isso quem vai poder verificar é o médico.
e tem pessoas que já entram com a doença no sistema penitenciário. Então, entra a pessoa saudável, mentalmente, e ali desencadear algo que ela já tem, né, dentro, né, dela, né, do código genético ou biologicamente, e por todas as condições dos estressores do ambiente, porque, né, pesquisas apontam isso, né, itens de ambientais, contextuais, eles podem desencadear um surto, uma doença mental. Então ali o sistema penitenciário, o ambiente de um presídio é um lugar propício para quem já tenha esse gatilho acionar. Aí vai depender de cada caso, cada situação, é muito complexo. Afirmar que só o sistema penitenciário é um causador, não dá pra gente afirmar. Sim, mas assim, é um conjunto, de paz, né? É um conjunto que que precisa ser destacado, né? E no diagnóstico, o médico vai poder estar evidenciando isso. A grande dificuldade, né, é em relação a esse manejo dessas pessoas com transtorno mental no sistema penitenciário. Precisa de um corpo clínico muito especializado. Hoje a gente tem, em Mato Grosso, esse corpo clínico especializado à disposição no sistema penitenciário? Nas nossas unidades penais, a gente possui uma equipe de saúde que ela tem a característica de atenção básica, né, com médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, odontólogo, psiquiatra, auxiliar de saúde bucal. Psiquiatra a gente não tem, nós temos 2 médicos especialistas em saúde mental no estado, que fazem uma cobertura, e aquilo que precisa de especialidade também é encaminhado à rede de saúde, né? Seja as especialidades na rede do município, seja os CAPs, né? Seja as unidades hospitalares, enfim, toda a rede precisa estar estruturada para também receber essas pessoas. Embora estejam privados de liberdade, o direito de saúde dela é garantido, né? A gente não pode cercear esse direito, mesmo que seja dentro da unidade ou fora da unidade. Então a gente precisa de ter toda uma estrutura de rede de serviço de saúde para poder fazer essa cobertura assistencial dessas pessoas. Osano, a pessoa vai presa, né? É identificada ali que ela tem um transtorno mental, que ela é doente mental, cometeu um crime, né, grave. E aí, após a avaliação, né, porque ele vai cumprir a medida de segurança, após essa avaliação é identificado que não existe mais periculosidade e pode voltar para a sociedade. A história da humanidade mostra, né, como o louco vem sendo tratado, né, a loucura sendo esse termo, porque é um termo que a gente vai buscar nos livros de história sobre a loucura. Sim. Ele vem sendo tratado, a pessoa, né, que tem doença mental vem sendo tratada, e muitas vezes a família abandona, vai preso, abandona. E depois ele já pode ser reinserido e a família não quer. O que acontece? Para onde ele vai? Bom, a partir do momento que tem condições desse paciente receber alta, também é necessário fazer esse resgate familiar. A pessoa comprovadamente com medida de segurança, ela requer um acompanhamento da família, das pessoas mais próximas, porque essa pessoa, embora já tenha condições clínicas de autonomia, com o passar do tempo essa pessoa pode vir a ter alguma piora. Então é importante ter esse resgate familiar. Mas nem sempre isso é possível. Porque algumas vezes, quando acontece o crime dentro do seio familiar, né, quando ele pratica esse delito, né, por conta da doença mental, porque tem que ter um nexo de causalidade, mas na família, a família não quer. E aí? Nem sempre isso é possível. Prisão perpétua? E aí o que fazer com relação a isso, né? Nós não podemos colocar essa pessoa numa prisão perpétua, né? Então, o sistema de justiça, a saúde precisa achar meios para que essa pessoa ela possa viver com autonomia. O serviço que venha a acolher essa pessoa sem essa família, né? Seja porque não tem, ou seja porque a família realmente não tem condições de fazer esse acolhimento, né?
de acompanhar ela para o resto da vida, enfim, são as residências terapêuticas, né? Esse é o serviço da rede de saúde para essas pessoas que já estão em condições de retornar para a sociedade. E a gente tem, né, em né? Cuiabá essas residências terapêuticas? Nós temos em Cuiabá essas residências terapêuticas, o número de vagas dessas residências terapêuticas é limitado e a gente precisa de um fluxo dentro dessa residência terapêutica para poder inserir aquela pessoa que já tem condições de retornar, mas que não tem esse resgate familiar. Então essa pessoa ela pode ir para uma residência terapêutica a partir do momento que tenha vaga, né? Então a gente precisa de uma rede que funcione, né, para poder fazer todo esse dar todas as condições possíveis dessa pessoa ter autonomia, ter dignidade, de conviver, de viver dignamente. Porque a doença mental, né, isolada nem sempre apresenta risco. Quando ela é medicada, ela é acompanhada, ela não apresenta risco. E o que acontece? O que você acha? Quando o paciente ele vai até a unidade básica da saúde, ali, quando é feita uma avaliação correta, poderia-se evitar muitos crimes que acontecem por conta da falta da medicação, falta do diagnóstico preciso? Sim, é uma característica disso que a gente tem... Crimes em doentes mentais poderiam ser mais evitados do que são? Uma característica disso é o serviço que está sendo implantado no país inteiro, em nosso estado também tem, que são as audiências de custódia, que é a apresentação do flagranteado ao juiz em até 24 horas. Então, o sistema de justiça criminal passou a se deparar com esses casos. Pessoas que, enfim, ficou em crise e aí começou a surtar em alguma loja, em algum local e todo o sistema de segurança levou ela como um criminoso. Na audiência de custódia, o juiz já vai poder ter uma certa avaliação a partir do momento dos profissionais de saúde que tem lá, né? Ele vai fazer o resgate dessa pessoa, vai para um serviço de saúde, vai poder conversar com a família, e se aí já vê que essa pessoa tem uma doença, né, essa pessoa já não entra mais para o sistema carcerário, porque a pessoa não é uma criminosa, embora ela tenha cometido um delito, ela é uma pessoa que requer um cuidado de saúde e que naquele momento ela estava numa condição de descuidado mesmo, né? Aí, enfim, uma série de situações. Às vezes é por uma questão do medicamento não ter continuidade, a importância da família nesse acompanhamento. A importância da família, a importância do serviço de saúde estar sempre acompanhando, né? Porque essas situações são bem complexas, mas também, a partir do momento que os pacientes entram em crise, não entram em crise de uma hora para outra, né? Os profissionais de saúde, eles começam e a família começa a ver sinais dessa pessoa de não estar apresentando melhora. Então é importante ter um retorno frequente nas unidades de saúde para que, enfim, evite essa situação e essa pessoa passe a conviver bem, tenha essa sua saúde bem garantida, né? Rosana, qual é o principal desafio quando se fala em saúde do sistema penitenciário, saúde mental do sistema penitenciário? O principal... Ele até respira. O principal desafio não tem só um ponto, tá? A gente precisa ter uma rede de serviços de saúde bem estruturada. Além disso, dessa rede de saúde bem estruturada, a gente precisa ter uma comunicação muito próxima com o sistema de justiça, né? Essas pessoas que possuem transtorno mental no sistema penitenciário precisa recorrente ter atualizações em seus processos criminais, né? A defensoria precisa estar muito próxima dessas pessoas, a promotoria precisa estar muito próxima. Porque o olhar tem
tem que ser completamente diferente, o doente mental que cometeu, né, um crime, daquele outro criminoso que não apresenta doença mental. São condições totalmente diferentes, Sim, porque é a medida de segurança, né? Ele está ali por conta da doença mental. São questões assim diferentes que requerem um olhar de saúde dessas pessoas e um olhar atento e continuado, né? Não pode somente ser pontual, né, semestral, através de mutirões, não. Ou todo o serviço de saúde precisa estar bem estruturado, as unidades de saúde, os profissionais que trabalham dentro do sistema penitenciário, fora do sistema penitenciário, precisam de atualizações constantes, precisam de se comunicar para poder apresentar a melhor solução para cada caso. Porque os pacientes, de forma geral, elas respondem de formas diferentes, né? Sim. Embora tenham as mesmas características de apresentação de sintomas, mesmos tipos de doença, a terapêutica, às vezes, medicamentosa, ela não responde para cada pessoa. Então, assim, precisa ter um acompanhamento muito próximo, os profissionais precisam estar sempre atualizados, precisa essa comunicação estreita. Sistema de justiça, saúde, assistência social e direitos humanos. Falando de direitos humanos, os doentes, né, mentais, as pessoas com transtornos mentais foram excluídas ao longo, né, da história da humanidade. Você acredita que ainda hoje eles são excluídos, assim, com essa mesma força? A gente avançou um pouco ou não? Ainda tem muito a caminhar, tá? É um tema muito difícil em que é complexo e a sociedade tem realmente fecha os olhos para isso, tem o distanciamento. Bom, pela história, né, da evolução da saúde mental no mundo, de tratamento, né, de diagnósticos. Enfim, a exclusão, ela existe ainda, né? Da mesma forma como há tempos atrás, não, porque os serviços de saúde, há muito tempo atrás, eram aqueles hospitais, famosos manicômios judiciários, que eram mais depósitos de pessoas, né? E essas pessoas eram esquecidas e não tinha dignidade, não tinha tratamento, não tinha alimentação adequada, não tinha um serviço de saúde, não tinha resgate familiar, então era exclusão total. Hoje o país... Tem um filme interessante da Nilce da Silveira que conta a história dela, né, na área da psiquiatria com doente mental, quando ela insere artes, convívio, afetividade no tratamento e começa a ter muito resultado. Ela fez até uma exposição com obras de arte dos doentes mentais, assim que vale a pena quem se interessa pelo tema assistir. E a gente tem a lei antimanicomial. Sim. A partir dessa lei, esses manicômios, eles passam pelo sistema de justiça, pelo sistema brasileiro, a não ter que existir mais. E essas pessoas que ainda existem esses hospitais, esses manicômios, a ter um processo de desinstitucionalização. Tem pessoas ali que têm muito tempo, que já estão institucionalizadas e precisa fazer esse resgate dessa pessoa para poder inserir. Imagina uma pessoa com 10 anos vivendo num manicômio, 20 anos, enfim, são pessoas, existem, né, a partir do momento da lei antimanicomial, que existem essas pessoas que precisam fazer esse resgate. O país, ele vem nessa reestruturação, no redirecionamento da saúde mental, que é a ampliação dos serviços abertos, como CAPS, né, leito psiquiátrico em hospital geral. Trazendo outras terapias também, né, outras possibilidades, porque, como você disse antigamente, houve um tempo que era só medicação e a contenção. Então, trazendo outras possibilidades porque a mente ela é tão incrível que existem outros caminhos para encontrar qualidade de vida. Isso é verdade, né? A mente é tão incrível, embora numa condição de saúde difícil, há muitas possibilidades de se reverter isso. E a gente consegue reverter isso através da habilidade dos profissionais,
do resgate da família, da inserção dessa pessoa, né, do cuidado. Então é possível mudar, mesmo difícil, mesmo complexo, mas assim, é um trabalho de muitas mãos, né? Não é só o médico, não é só o profissional de saúde, não só é a família, não é só o paciente, não é só o juiz ou o promotor, enfim, a sociedade também precisa estar de mãos dadas por essa situação que vive, né? Porque, enfim, a gente não tem como mais. As pessoas com transtorno mental sempre vão existir, né? E como lidar com isso? Esse é o questionamento que todo mundo deve se fazer e fazer a meia-culpa, né? No sentido assim, poxa, eu tenho condições também de ajudar, né? Eu vejo um vizinho, eu vejo um amigo, um familiar, enfim, é muito difícil para uma família quando tem uma pessoa com essa doença, né? É muito complicado e a gente não acha, assim, apoiadores no primeiro momento. Às vezes a gente faz até o questionamento, será que eu quero? Sim. Né? O próprio familiar faz isso. É melhor essa pessoa não estar mais próximo de mim, porque é um cuidado muito delicado. E aquelas famílias onde não tem condições, de extrema pobreza, de baixíssima escolaridade, você vê ainda um processo de exclusão maior. E aí o Estado precisa estar presente. O Estado, enquanto sociedade, enquanto instituições, enquanto todos os órgãos envolvidos, né? Enfim, a gente precisa estar juntos, de mãos dadas, para a gente poder evoluir e avançar cada barreira que existir. Osano Delgado, meu entrevistado de hoje.